noite a todos, né? Sejam bem-vindos mais uma vez. Eu trouxe aqui, como sempre, né, uma frasezinha para a gente começar já uma reflexão. E hoje, um fato comum, corriqueiro até, a gente vai acabar identificando nas nossas relações, no dia a dia, um fato que aconteceu com uma mãe e uma filha. Elas moravam em cidades diferentes. A filha já era adulta, tinha por volta dos 25, 27 anos, e ela morava em São Paulo e a mãe morava no interior. E as duas sempre se falavam, sempre que ela podia, ela visitava a mãe, e um determinado final de semana a mãe a convidou para ir a uma festa. Ela queria ver a mãe. Ela estava com saudade da mãe, queria vê-la, queria encontrá-la, mas ela não queria ir a essa festa. Era uma festa, ela estava cansada, não estava querendo, né? Às vezes a gente não tem vontade de socializar, que é só ficar em casa, num cantinho, e ela estava assim. Ela não estava com energias para sair, para festejar. Então ela falou para a mãe que ela não iria. E ela não quis ir. Ela falou: olha, mãe, eu não vou, sinto muito, mas não vai dar, eu não vou. E a mãe ficou chateada, mas tudo bem. Então ela foi, a mãe foi pra festa e ela ficou pensando, ela falou: mas eu tô com tanta saudade da minha mãe, eu acho que eu não vou à festa, mas eu vou pra lá, que pelo menos eu a vejo um pouquinho, dou um abraço, converso um pouquinho com ela e mato a saudade. E assim ela fez. Ela não foi à festa, mas ela foi para a cidade da mãe para passar um tempinho com ela. Mas a mãe chegou, né, da festa à noite e conversando com ela, já chegou, abriu a porta e começou a reclamar. Nossa, mas você já deixou o carro na garagem? Tudo torto? Toda vez que você vem, você deixa o carro torto na garagem, mal estacionado? E já começou a dar as broncas nela, né? Aí ela olhou assim para a mãe, falou: tem alguma coisa a mais nisso daí. E como ela estava já num momento, né, de amadurecimento, ela já estudava, procurava uma transformação, uma modificação pessoal, né? Essa jovem chamada Rafa, ela começou a observar a atitude da mãe. Boa noite, Alexandre, tudo bom? Ela começou a observar a atitude da mãe e não respondeu na hora, ela ficou meio sem ação. E aí ela deixou a mãe falar, deu um jeitinho, a mãe entrou, foi guardar as coisas e ela foi pensar um pouquinho. Ela se afastou, foi ao banheiro e ficou pensando: o que será que aconteceu? E como é que eu vou agir nesse momento? Ela pensou, se fosse um momento anterior, ela responderia, né? Ela pensaria, se fosse antigamente, eu falaria: você não tá vendo que eu vim aqui? Eu vim te ver, eu andei, saí de lá para vir aqui te dar um abraço, você tá brigando comigo? Normalmente essa reação, né? Puxa. Mas ela falou assim: não posso agir dessa forma, não é isso que eu estou aprendendo. Ela queria encontrar uma forma de evitar os conflitos, de evitar as confusões, né, as brigas, principalmente com a mãe dela. Então ela foi lá e perguntou para a mãe dela: mãe, você ficou chateada que eu não fui à festa com você? Pronto. Aí a mãe falou: claro que eu fiquei, você nunca vai comigo, eu tô sempre sozinha, não tenho a companhia de vocês. E foi, né? Foi falando. E ela deixou a mãe falar, né? Deixou ela falar o que estava chateando, por que ela estava irritada. E a mãe desabafou, depois elas acabaram até, ela explicou, justificou as razões delas, elas conversaram um tempão. E essa atitude dela modificou, né, o ambiente, modificou a relação das duas, né, tornou as duas ainda mais próximas, porque ela aprendeu a ouvir mais e entender o momento que a mãe estava passando, que estava se sentindo sozinha, sem a companhia dos filhos, porque os filhos chegam em um determinado momento, vão estudar, vão trabalhar, têm a vida deles, e ela estava sentindo falta dos filhos, ela queria companhia, então ela desabafou ali, desmoronou. Muitas vezes a gente reage de uma forma mais agressiva
mas não é nada, é algo que está incomodando a gente. E ela percebeu isso. E pela intenção dela de não querer brigar, ela modificou a relação das duas. Então, esse processo, né, que está aqui, que é uma frase da Joana de Ângeles, de um texto muito bonito dela, que ela fala da aquisição da consciência, que é um desafio para a vida. Ela fala um pouquinho disso, esse trabalho, né, constante que nós temos que fazer no nosso dia a dia, para nós nos conscientizarmos das nossas atitudes, tomarmos consciência das nossas ações. Como é que eu estou agindo? Quais são os conceitos que eu estou construindo? O que eu estou pensando é positivo? Está fazendo bem para mim? Boa noite. Está fazendo bem para mim? Está fazendo bem para as pessoas que me cercam? Muitas vezes nós queremos os resultados positivos na nossa vida. Nós queremos conquistar algumas coisas a mais. Queremos paz, queremos tranquilidade, queremos ótimas relações. Mas nós estamos trabalhando essas relações? Nós estamos ouvindo os outros? Qual é o processo que nós estamos vivendo neste momento? Vocês têm se perguntado isso? Não? Nem de vez em quando? Às vezes a gente entra mesmo, né, na rotina, nós temos uma vida muito atarefada. Mas se nós nos propusermos, por que ela conseguiu isso com a mãe dela? Porque ela parou estudando, né, ouvindo vídeos, vendo palestras, lendo, né, alguns autores que foram indicados para ela. Ela teve a vontade, ela percebeu que as relações dela poderiam ser diferentes. E o processo foi se dando, ela foi adquirindo uma conscientização daquilo que ela estava vivendo, do comportamento dela, e conseguiu colocar em prática. Então, não é algo que acontece do dia para a noite. Por isso que a Joana de Ângeles fala que exige exame, trabalho, né? É um desafio que merece exame, consideração e trabalho. Se nós tomarmos consciência de que isso é um processo, nós vamos trabalhando isso aos poucos. Não é algo que a gente vai conseguir transformar hoje. Hoje eu vi que é possível, amanhã eu já faço isso, não vou mais discutir com ninguém. Não vou mais ter conflitos com ninguém. Né? Nós que estamos aqui, somos, né, espiritualistas, espíritas, nós sabemos que o processo é muito maior do que esse momento que nós estamos vivendo. Esse nosso processo de transformação já começou há muito e muito tempo. Não é assim que acontece? Quando nós nascemos como espíritos, a nossa consciência é praticamente nula. São as nossas experiências que vão nos transformando, vão agregando. Nós vamos vivendo experiências, nós vamos tomando consciência, vamos construindo conceitos, e isso que vai fazendo com que nós nos desenvolvamos espiritual e moralmente. Não é esse o processo? Embora vocês não falaram o que estão pensando, tenho certeza que em algum momento a gente para um pouquinho. Porque a vida faz com que a gente enfrente alguns momentos de dificuldade que fazem a gente parar e pensar. O que eu vou fazer agora? Por que a pessoa está tão irritada comigo? Às vezes a pessoa está irritada, está num momento complicado e não tem nem razão de ser. E a gente não sabe por quê. Quando a gente dá uma abertura e a pessoa sabe que nós não estamos ali para criticá-lo, as coisas vão fluindo. Ela se permite falar, se permite ser sincera. E essa relação pode ser transformada a partir desse momento em que a gente se permite. Então, quando nós buscamos esse tipo de atitude, nós estamos trabalhando conosco.
para que nós possamos nos desenvolver espiritualmente, né? Embora a Rafa não tenha citado ela não tenha citado espiritualidade, ela não tenha falado de religião, ela não associou essa transformação dela a nenhum fato pertinente a esse, não há necessidade, né? É um processo que se dá com todos nós, não importa onde nós estejamos. Se eu estiver numa casa espiritualista, se eu estiver numa religião, se eu estiver fora de qualquer lugar, esse processo de conscientização, né, de trabalho consigo para ser melhor, para tratar melhor o outro, ele vai permitindo isso para a gente, né? Então aqui nós temos, para melhorar a nossa vida espiritual, para que isso aconteça, nós temos o Evangelho de Nosso Senhor. Isso a gente ouve constantemente aqui. Onde nós vamos, qual é o recurso? Onde nós vamos buscar as informações que nós necessitamos? Onde nós vamos encontrar o caminho, se não no Evangelho de Nosso Senhor? Então esse é o primeiro passo. É o estudo que nós vamos começar a fazer aqui, através do Evangelho. Nossa, mas é muito difícil. Não é fácil, né? Mas exame, trabalho, esforço, vontade, disciplina. Se nós não começarmos, nunca. Se nós ficarmos repetindo que é complicado, que é difícil, a gente não vai conseguir nunca entender. Então, se eu pego simplesmente uma máxima de Nosso Senhor, vou lá, abro, né? Tem gente que gosta de abrir aleatoriamente, abre lá um dos evangelhos, lê um trechinho e fica pensando naquilo. Talvez naquele momento não surta o efeito que você esperava. Talvez você não entenda. Mas uma próxima vez, quando você ler aquela máxima novamente, aquele trechinho do Evangelho, já vai ser uma leitura diferente. Vai ter agregado algo a mais, né? A nossa consciência, falando de consciência espiritual, como um dos nossos predicados, ela vai se expandindo através desse crescimento, né? Que a gente fala das células verdades, que a gente sempre fala aqui, que constituem a nossa consciência. Eu vou colocando uma informaçãozinha hoje, vou colocando outra informaçãozinha amanhã, vou agregando a cada dia uma nova informação. Talvez a leitura que eu faça hoje, daquele trecho do Evangelho, ela não me dá a compreensão globalizada, o entendimento 100%, mas já vou dar um passo. Da próxima vez e da próxima, isso vai aumentando. E se eu ficar pensando, construindo ali, eu vou conseguir melhorar isso. Então, não deixemos de ler, de estudar o Evangelho, de se esforçar para ter contato com o Evangelho de Nosso Senhor. Ele é um caminho, ele é o caminho, né? Porque todo o resto vai partir disso, vai partir do Evangelho. E nós temos, né? Nós temos obras aí, o Chico, que é maravilhoso, e junto com o Emmanuel, ele pegou e nós temos os livros em todos os Evangelhos, né? Vocês conhecem o Evangelho segundo Emmanuel? Não? Ele é uma compilação, ele é dividido, Evangelho de João, de Mateus, né? Tem todos eles, os 4 evangelistas, o Ato dos Apóstolos, as cartas de Paulo, são textos maravilhosos do Emmanuel e cada um deles inicia com uma máxima do Senhor. Então o texto está relacionado com essas máximas, é uma obra assim que vale a pena ter. Nós vamos ter a Feira do Livro Espírita, sempre tem lá. É uma obra muito interessante para a gente ter esse contato, porque o Emmanuel ele vai falando em cima dessa frase do Evangelho, né? Dessa máxima do Evangelho. Então ajuda a gente na compreensão que muitas vezes sozinhos a gente não alcança. A gente faz aqui no domingo uma reunião e a gente tem lido eles já desde alguns anos, né? Acho que estou olhando ali que a e-mail, a Maria, a Rô, quando podem, vem alguns já frequentar. Então a gente faz essa leitura e é muito gostoso, porque a gente vai relacionando a máxima ao texto. Isso ajuda a gente a entender um pouquinho mais o Evangelho, que é um caminho que vai nos auxiliar a essa transformação, essa mudança, a ampliação, né, dos nossos conceitos, o entendimento como cristãos. Que a gente vai buscando, todos nós, em determinado momento, começamos a buscar um caminho, porque a gente chega num ponto que fala, não é isso, eu preciso de algo mais. E esse algo mais
a gente começa essa busca. Então, às vezes a gente vai buscar na filosofia, vai buscar em alguns autores, vai buscar em algumas outras frentes espiritualistas, em alguma religião, e a gente vai vendo até a gente se encontrar e ver, nossa, é por aqui que eu tenho que ir. Mas a base de todos é o Evangelho de Nosso Senhor. Então, por aqui a gente vai crescendo um pouquinho mais, né? Ampliar a nossa consciência. É fundamental, né? Ampliar a nossa consciência. E para isso, estudo, a busca pelo conhecimento que pode nos colocar em contato com as verdades. É através dela que podemos refletir e tomar os nossos próprios conceitos acerca de nós e da vida. Isso é da Joana de Ângeles também. Então, olha a importância da gente sempre buscar um estudo, uma leitura, uma análise. A gente fala leitura, estudo, mas a gente tem muitos recursos hoje, né? Vai lá no YouTube e a gente acha muita coisa bacana para se estudar. O momento da conscientização, isto é, o instante a partir do qual consegues discernir com acerto, usando como parâmetro o equilíbrio, alcanças o ponto elevado na condição de ser humano. Esse processo, né, da Rafa, ela estava passando por isso. É um momento de conscientização. E são esses instantes que vão nos elevando como seres humanos. Esses momentos onde eu procuro uma relação melhor com os meus semelhantes, vai me tornando uma pessoa melhor. Vai fazendo com que eu me desenvolva moralmente. E esse estudo, essa análise, não precisa que a gente tenha sentado nos bancos das universidades, né? Às vezes a gente consegue fazer análise e estudar num diálogo, numa conversa, numa observação, escutando, ouvindo, prestando atenção nos fatos que acontecem ao nosso redor. Se alguém vem e conta uma história desta menina com a mãe, não dá pra gente aprender um monte de coisa? Não dá pra gente refletir, pensar em várias coisas que cercam a nós mesmos? Dá pra gente associar e falar, nossa, aquele momento eu vivi algo parecido, ou estou vivendo com alguma pessoa? Porque às vezes nós convivemos com algumas pessoas e que a gente fala assim, ixi, meu santo não bate com o dela. Vocês já ouviram isso? Já falaram isso? Então, às vezes a gente fala isso, né? Por quê? Por que alguém me incomoda? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Existe algo que precisa ser feito. E eu não posso esperar que o outro faça. Nosso Senhor não falou, vai, reconcilia-te com teu adversário? Não foi isso que ele falou? Né? Então, às vezes, não é ela o meu adversário. Ela está ali, ó, que um alerta aqui na minha mente. Há algo em mim que precisa ser trabalhado. Se a Rafa tivesse discutido, respondido à mãe, ela não teria encontrado a tranquilidade que ela queria, né? Uma relação mais saudável. A mãe foi morar mais perto dela, para elas poderem conviver mais e poderem uma cooperar mais com a outra. Então, essa conquista se deveu ao fato dela ter investido nisso, na observação e no cuidado com o outro. Não importa se é uma mãe, se é um irmão, se é um colega de trabalho. Não é muito melhor eu ir trabalhar num ambiente onde eu me sinta bem? Onde eu consiga ter uma boa relação com os meus colegas de trabalho? É muito melhor. Então, o que a gente puder fazer para... esqueci da caneta da Rosa aqui. O que a gente conseguir fazer para que nós possamos melhorar as nossas relações, a gente deve investir. Deve colocar bastante esforço nisso. Ampliar nossa consciência. Desculpa, gente, eu fui para frente, fui para trás. O esforço para adquirir hábitos saudáveis conduz à conscientização dos deveres e às responsabilidades pertinentes à vida. A consciência pode ser treinada mediante o exercício dos valores morais elevados, que objetivam o bem do próximo e, por consequência, o próprio bem. O esforço
para adquirir hábitos saudáveis. O que a gente pode pensar sobre esses hábitos saudáveis? Quais são os hábitos saudáveis que nós devemos nos esforçar no nosso dia a dia para construir? Pensando nisso que nós estamos falando. Paciência. Oi? Paciência. Paciência é um hábito saudável. Saber escutar. Saber ouvir, saber escutar, ser paciente. Essa observação que a gente faz dos nossos semelhantes é um hábito muito saudável. Buscar entender, compreender a situação de cada um. Quem de nós que estamos na Terra que não vivemos conflitos? Que não temos os nossos momentos de tristeza, de dor, de preocupação, de desânimo. Às vezes a gente está num momento difícil, né, porque aconteceu algo próximo, com alguém próximo. Às vezes a gente não sabe por que a pessoa está muito mal. Às vezes a pessoa se torna agressiva. Né? Eu conheci um garoto, ele era super agressivo. Ele fechado, assim, ninguém quase conseguia chegar perto dele. E quando a gente foi conhecendo, foi se aproximando, foi conversando, demorou muito tempo, mas a gente foi percebendo e depois teve que sair, né, em busca de informações, chamar alguém para conversar, porque ele não falava. Mas a gente soube que já há muito tempo, o pai dele tinha se enforcado. E passaram anos e ele não tinha conseguido superar esse trauma. Ele se fechou totalmente. E as pessoas se aproximavam dele, ele reagia. Pessoas se aproximavam dele, reagiam. E aqueles que reagiam agressivamente também, era briga na certa. Né? Era discussão na certa. Então, quem já conhecia e sabia, não batia de frente com ele, porque sabia que ele tinha essa resistência. Então, a gente tem que quebrar a resistência com amor, com carinho, com cuidado. E quando as pessoas percebem que a gente não está ali para criticar, para ofender, para magoar, elas baixam a guarda. Né? A mãe começou implicando, achando ruim, irritada, mas depois que ela começou a ouvir, começou a conversar, ela baixou a guarda, ela viu que ela estava ali como filha que tinha amor por ela. E as duas se uniram. Então, o diálogo é muito importante. Dialogar é um hábito saudável. A gente, no nosso processo de desenvolvimento, a gente sempre fala desenvolvimento moral e intelectual. Mas nós precisamos estar saudáveis fisicamente, mentalmente. Nós precisamos criar hábitos saudáveis, respirar, colocar para fora os sentimentos que estão nos torturando, né? Colocar para fora, sempre falo, no lixo. Porque a gente às vezes fala colocar para fora, a gente tem que jogar em cima de alguém. Não é assim. Às vezes não é necessário falar. E quando a gente alimenta algo de ruim, isso vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Então vamos deixar aquele sentimento ruim. Como que eu faço? Trabalhando o bom. Se eu estou triste, busque algo que te traga alegria. O que traz alegria no momento que você está ali precisando? Às vezes uma música que você vai ouvir, né? Uma ligação para alguém, um colega que você sabe que você vai dar risada, que é uma pessoa divertida. Um lugar que você possa ir, que é um lugar que vai te dar alegria. Porque aí você vai colocar aquele sentimento de lado. Ah, estou irritada hoje, alguém me irritou, me deixou nervosa, estou estressada. O que vai me proporcionar um sentimento contrário a esse? Mudar a vibração. Exatamente. Vamos virar a chavinha, né? Tentar jogar, aquilo não é importante, porque vai acontecer. A gente está aprendendo, nós estamos crescendo juntos numa diversidade gigantesca. Então, se eu não aprender a justificar essas diferenças, as atitudes, que muitas vezes a pessoa foi mesmo grosseira comigo, ela quis me agredir, mas eu vou tomar isso para mim? Não vou. Se eu não tomar isso para mim, se eu não guardar isso, eu não vou sofrer. E vai passar. E talvez até a pessoa perceba que aquilo não me atinge, que não me atingiu, ela vai passar para ela também. Agora, se eu fico alimentando, isso vai se tornando cada vez maior. Então, o hábito de a gente ouvir, perdoar, né, da gente justificar, entender que nós todos erramos. O que a gente espera muito do outro? Perfeição. Não é? A gente convive,
Os pais querem filhos perfeitos, os filhos querem pais perfeitos. Você quer amigos que nunca te abandonam, que sempre estão presentes, que sempre te entendem, são amigos perfeitos. Se você está numa relação, você quer uma relação perfeita, de alguém presente, que te complete, que seja a sua metade. E aí nós vamos colocando expectativa gigante. E aí, como é que a gente resolve isso? Porque nenhum de nós ainda consegue tudo isso. Nós não conseguimos ser filhos perfeitos, amigos perfeitos, pais perfeitos. E a gente vai se conscientizando de que a gente erra mesmo, que faz parte do processo, que a gente vai conseguir, com o tempo, superar isso, investindo em nós espiritualmente, como diz aqui, né, com esforços e hábitos no dia a dia. Administrar os nossos conflitos, como a Rafa fez com a mãe dela, numa relação, ela conseguiu ir lá administrar o conflito dela. Mas o conflito psicológico é inerente à natureza humana e todos sofrem. Que foi o que eu falei agora. Todos nós temos os nossos conflitos. Como é que eu vou administrar isso? Eu vou ficar segurando a raiva, alimentando ela, ou eu vou botar um tênis e correr para ver se a raiva passa? Tem uma psicóloga que eu ouvi alguns vídeos dela, falou assim, tá com raiva? Vai fazer uma faxina. Põe a sua energia na faxina, ó. Você vai passar raiva, você vai ficar com a casa limpinha. Funciona. Põe uma música lá bem alta que vai abafar, vai abafar os seus pensamentos. Daí a pouco você começa a ficar cansado, você vai começar a prestar atenção no seu cansaço. Ai, não, preciso terminar agora que eu comecei e tirei tudo de dentro do armário, eu tenho que colocar. Então eu vou concentrar minha atenção naquilo e vai passar a raiva. Tem algumas pessoas que buscam esse escape no esporte. Tem gente que vai para academia, tem gente que corre, tem gente que pratica alguma arte, algum esporte e extravasa aquela energia que está ali. A gente precisa aprender a direcionar aquela energia que a gente não quer, que está fazendo mal para a gente. Transformar ela numa energia positiva, uma energia boa. Que aí a gente vai deixando para trás os maus hábitos e criando bons hábitos e mudando, transformando, administrando melhor os nossos conflitos. Concede-te maior dose de confiança nos teus valores. Olha, concede-te, concede-te maior dose de confiança. Nós minamos muitas vezes a nossa confiança. Nós nos autodestruímos. Porque nós, muitas vezes, principalmente quando a gente está vivendo alguma crise, algum conflito, pessoal, interno, algo que a gente está... Vamos imaginar, você está lá tentando uma mudança, e de repente acontece, as coisas começam a dar errado e você está se esforçando e as coisas estão dando, às vezes, não está indo pelo caminho que você quer, você desanima, fica chateado, e aí você começa a falar, não dá certo, eu não consigo, começa a colocar um monte de empecilhos no caminho, e aí a gente vai minando as nossas forças. Então nós temos que lembrar que nós somos filhos de Deus. O erro vai acontecer? Vai. Eu vou me sentir frágil às vezes? Vou. Se é a maioria ou a minoria das vezes, isso a gente vai administrando. Mas eu vou me sentir frágil. Eu vou me sentir fracassado às vezes? Vou. Eu vou fracassar? Claro que eu vou. Mas eu tenho que ter confiança. Confiança que nós estamos aqui, nós não estamos sozinhos. Nós somos filhos de Deus, nosso Pai. Ele nos dotou de todos os recursos que nós precisamos para vencer todo e qualquer desafio que chegarem até as nossas mãos. E se nós colocarmos isso aqui na nossa mente, por mais que pareça difícil, nós vamos conseguir. Nós não devemos nos deixar vencer pelo desânimo, pela ideia de derrotismo. Olha o próximo aí, então. Reage à depressão, trabalhando sem autopiedade, nem acomodação preguiçosa. Porque às vezes é difícil esse esforço que a gente tem que fazer. E a gente está cansado, porque a gente está tentando e está difícil. É porque a gente coloca muita atenção, Então vamos viver
cada dia, um dia de hoje, colocando a nossa energia maior na alegria, nas ações que nós temos que fazer hoje. Ah, não precisa pensar no futuro? É óbvio, né? A gente planeja o futuro. A gente fala, futuramente eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu preciso disso, preciso daquilo. A gente planeja pequenas reformas, né? Físicas, a gente planeja algumas reformas em nós. Mas se eu me programei, se eu me planejei, por exemplo, nossa, eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu preciso trabalhar isso comigo. Se eu não pensar em alguns passos para eu alcançar, eu não vou conseguir. Eu não posso deixar que a vida tome conta disso. Eu tenho que ter as rédeas disso nas minhas mãos. Não é deixar o acaso, o universo vai trabalhar em meu favor. Eu preciso trabalhar para que as coisas fluam, né? Aí o universo vai fluir, vai se abrir, né? As coisas vão acontecer. Mas é devido ao meu esforço, ao meu planejamento. Mas se eu ficar olhando lá na frente o que eu planejei que ainda não aconteceu, o que vai acontecer comigo? Minha ansiedade vai passar ou eu vou ter um surto de ansiedade? Aí vai piorar. Então, se hoje eu conseguir me conter um pouquinho só e fazer um exercício, uma respiração, eu quero deixar de ser ansiosa, mas eu tenho que buscar recursos para eu deixar de ser ansiosa. Então, eu fui lá, pesquisei no Google e vi que tem umas respirações lá que me ajudam. Eu percebi, olha, a aula de yoga faz muito bem para quem tem ansiedade. Vou lá e me matriculo. Né? Encontro atividades, né? Eu tenho que pensar nisso. Vou buscar realizar algumas atividades para que eu consiga conter a minha ansiedade. É esse o processo. E não ficar buscando lá no futuro, sem uma meta, sem traçar os objetivos. Eu vou viver hoje. Hoje eu consegui fazer um exercício de respiração na hora que me deu uma crise de ansiedade. Consegui diminuir o impacto. É uma vitória e eu tenho que comemorar isso. A vitória de hoje, a alegria de hoje. Senão a gente se perde aí nas nossas... Os teus não são os maiores problemas. Eles pesam o volume que lhes empresta. Libera-te da queixa pessimista e medita mais nas fórmulas para preservar e produzir. Então aqui nós temos uma análise do todo. Não sou só eu que tenho problema, todos nós temos. Se nós ficarmos nos queixando e pensando que só eu que sofro, eu sofro mais, você tem os problemas, mas você não sabe os meus. Você fala assim, estou passando por um momento tão difícil. Menino do céu, você não sabe como que eu estou passando. Aí você vai falar, a pessoa faz você até chorar, né? Porque você foi falar do seu probleminha, ela veio com dela numa dimensão... Não, ela coloca o volume que lhes emprestas. O problema, ele vai se tornar muito mais gigante se a gente valorizar muito mais ele. E assim vai. Então, são processos que a gente precisa pensar direitinho. Investir na nossa vida espiritual. Essas são as orientações do nosso irmão André, aqui da casa do Chico, que está sempre trazendo aí orientações maravilhosas para a gente. Então, renunciamos às atrações, aos apelos, à mágica da própria vida humana, que nos ilude a direção espiritual através dos sentidos humanos. É lógico que para qualquer um de nós, quando em peregrinação humana, o quanto é difícil nós renunciarmos a esses apelos, a esses atrativos, às suas sugestões, ao seu envolvimento. Às vezes, nós olhamos para o mundo e nos envolvemos muito nele de forma ilusória. É isso que ele nos diz aqui. Nós traçamos metas e objetivos muito difíceis de se tornarem realidade, pensando humanamente e não espiritualmente. Porque qual que é o nosso propósito aqui na Terra? São as nossas conquistas pessoais? Elas merecem maior peso? A gente ouve muita coisa. Você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Para ser feliz, olha, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo.
Hoje a gente vê pessoas assim abandonando algumas situações, relacionamentos, empregos, amigos, porque está numa situação complicada, às vezes se afasta. Porque eu não posso viver com esse tipo de situação, isso não me faz bem, não me deixa feliz. Eu começo a querer viver só aquilo que me faz bem e me deixa feliz. Diante das crises, eu abandono. Se eu estou vivendo uma crise no meu emprego, eu abandono, porque aquilo não me deixa feliz, vou abandonar. Eu nem tento administrar isso. Eu nem tento entender qual é o emprego que não te proporciona um problema, uma dificuldade. Qual? Será que se eu sair daqui, dessa sala, e ir para uma outra sala, eu não vou encontrar pessoas com as quais eu vou ter dificuldade de dialogar? Sempre a gente vai encontrar obstáculos e dificuldades. A gente não pode se iludir. Tanto que o nosso Senhor nos alertou que a felicidade não é deste mundo. Não é isso que Ele nos diz? Então, o que vai nos deixar feliz não são as coisas que nos iludem. Né? Nós não estamos dizendo que a gente não precisa trabalhar, que a gente não tem que ter metas, que a gente não precisa conquistar os bens. Isso faz parte. Nós precisamos, né, desse movimento, né, financeiro, a gente precisa trabalhar, ganhar dinheiro, viajar, né, que muitas pessoas gostam, muitas pessoas aproveitam muito. Então, cada um tem o seu plano, cada um tem o seu momento pessoal. Mas a gente não pode esquecer de investir na nossa vida espiritual. Porque a gente vai investindo tanto nessas coisas que a gente planeja no mundo. Eu trabalho uma vida inteira para ter um maior cargo de sucesso na empresa que eu trabalho, para poder viajar o mundo e esqueço dos meus planos que eu vim fazer na Terra. Né? E cadê o resto? Aí às vezes a gente chega lá nos 40 e poucos, 50 anos e olha e fala assim, nossa, eu não estou feliz, o que está acontecendo? Eu corri, cheguei onde eu queria chegar e percebo que não era aquilo que eu queria. Então, todos nós temos um propósito, todos nós nos planejamos para vir à Terra. De alguma forma ou de outra, nós construímos a nossa existência. Cada um individualmente, segundo as suas necessidades. Nós precisamos viver todas as experiências, em todas as circunstâncias, para a gente crescer espiritualmente, para que nós possamos nos desenvolver espiritualmente. Então não dá para a gente direcionar um caminho. Aquilo que às vezes me faz feliz, não vai fazer o outro feliz, porque não está dentro do planejado dele. Não é a meta que ele quer, não é a meta que ele traçou para ele, não é o objetivo que ele quer alcançar. Então, às vezes a gente força até, não, você precisa, olha, isso faz super bem, mas faz bem para mim. Então, a gente precisa entender quando a pessoa, aquilo não faz bem para o outro. Não é o que eu procuro. Então, respeitar as nossas diferenças. Olhar para nós como seres individuais únicos. Nós temos, sim, afinidades uns com os outros. Existem algumas pessoas que caminham junto comigo e que têm afinidades, mas nós não somos idênticos. Sempre vão ter algumas diferenças, né, nas nossas necessidades. Porque se fosse assim, a gente caminharia todo mundo como robozinho, né? Tudo que te faz feliz é fácil, né? Porque aí você descobriu o que te faz feliz, é o que me faz feliz também, então eu vou só fazer o que você faz que me faz feliz. Mas não é assim que funciona. Nós precisamos, quando a gente se sente feliz de verdade, quando a gente está bem consigo mesmo, quando nós conseguimos seguir com o que nós planejamos, com aquilo que nós precisamos fazer. Quando eu estou vivendo, por isso que tem algumas pessoas que estão vivendo uma situação extremamente difícil. Às vezes a pessoa mora num lugar que a gente fica com dó, porque não tem recursos. Mas ela está com um sorrisão na boca. Não reclama. Porque ela tem essa resignação. Ela sabe que ali ela consegue, aquela vida que ela tem, ela tira o melhor que ela pode daquela situação. O melhor. E isso traz alegria para ela, traz contentamento, traz paz no coração. Eu estou em paz comigo mesmo, porque eu sei que eu estou fazendo o melhor que eu posso fazer. Isso vai trazendo uma paz. Eu não estou estacionada, eu estou
buscando, eu estou trabalhando comigo, eu estou trabalhando conquistar as coisas que eu planejei, eu estou seguindo, eu estou caminhando, sem queixa, sem autopiedade, né? Sem me deixar vencer, com resignação, com resiliência, com esforço, com coragem. A gente vai seguindo e isso vai trazendo uma alegria, um contentamento, que você fala assim, apesar de parecer tudo bagunçado, eu estou me sentindo bem. E eu sei que isso vai passar, isso vai dar certo, né? Então isso vai auxiliando a gente no nosso processo. Um trabalho que nós precisamos fazer conosco, são algumas orientações aqui do André também. É um texto grande, então eu fui tirando umas frasezinhas só para destacar algumas coisas para a gente. Olha, sermos os menos agressivos, principalmente em nosso lar. Às vezes a gente faz do nosso lar a válvula de escape, né? Aconteceu algo na rua, eu chego em casa, pá, solto tudo. E quem está lá, que nem sabe direito que eu passei durante o dia, recebe toda aquela descarga, a minha agressividade, que foi o que aconteceu, né, com a mãe da Rafa. Quando ela entrou em casa, ela já foi colocando para fora todo o descontentamento dela, né? Ela foi reclamando. Ao invés de chegar, abraçar e ficar feliz de estar próximo de alguém que ela ama, ela focou mais na questão dela estar, que ela estava com um problema, ela não conseguiu administrar isso. Não dizendo que quem está certo e quem está errado, mas foi um momento que proporcionou isso. Se as duas estivessem num momento que não tivesse conseguido equilíbrio, teria sido um conflito gigante, né? Muitas vezes os filhos e os pais se desentendem por causa disso. Nenhum dos dois consegue ceder, nenhum dos dois consegue ouvir, as ideias são opostas e nenhum aceita a ideia do outro. Então entra num conflito e não conseguem resolver e se afastam, né? Isso é muito comum. Não reagirmos às críticas, não reagirmos à censura, não reagirmos aos movimentos da vida quando ela simplesmente não nos agrada. Os interesses aos desejos nossos. Não nos apegarmos demasiadamente ao que consideramos conquistas pessoais. Não tomarmos a conta do amor a possessividade. Nós nos apossamos das criaturas. É difícil às vezes ouvir isso, né? Nós nos apossamos das criaturas. Mas é isso, às vezes nós falamos assim, é o meu amigo, é a minha amiga, é a minha família, é o meu cachorrinho, é meu filho, né? Então, gente, tudo é meu, minha casa. E é aquilo que eu falei, a gente quer que seja aquela relação, é meu filho, tem que me tratar do jeito que eu quero, né? É meu esposo, tem que agir do jeito que eu quero. É minha esposa, tem que agir do jeito que eu quero. É meu companheiro, é minha companheira, é meu amigo, é minha amiga, é meu filho. E eu tomo posse dessa relação, eu tomo posse dessa pessoa. Se você me ama, você precisa fazer isso. Não é assim? Então, se a gente não faz tudo o que a pessoa quer, a pessoa acha que você não tem amor por ela. Uma vez eu ouvi isso, achei engraçado. Mas você não fazia por amor, você faz por obrigação? Não precisa mais, você não vai fazer? Não precisa mais de mim, tá grande, tá adulto. Mas você não vai fazer, você fazia por obrigação? Claro que não, né? A gente faz por amor. Mas as pessoas acham que você tem que estar ali disponível o tempo todo e a gente não dá conta. Vocês dão conta? Eu não dou conta. A gente não dá conta de estar disponível o tempo todo para todo mundo, embora a gente ame muito as pessoas. Por mais que eu ame, que eu queira seu bem, às vezes eu não consigo fazer tudo o que você espera que eu faça. Às vezes o meu esforço é gigantesco e é isso aqui da sua expectativa. Mas a sua expectativa não significa que eu não tenho amor por você. É isso que a gente tem que pensar. Porque se eu tenho as minhas dificuldades, se eu tenho os meus problemas, se eu tenho que dar conta de tanta coisa que todos nós temos que dar conta, por que o outro não tem? Então, se eu estou pensando que eu estou sofrendo, que eu estou triste, que eu estou com um monte de coisa para resolver, que eu estou com um monte de problema, e eu estou pensando no outro, será que o outro não tem problema, não tem nada para resolver, não tem conflito, não tem nada? E eu estou exigindo dele o quanto?
Porque é meu amigo, precisa estar disponível para mim. Porque é meu companheiro, minha companheira tem que estar disponível o tempo todo. A gente tem que dialogar, conversar, aprender a ouvir, né? E aprender a falar. Com o mínimo de agressividade. Zerar a agressividade se for possível. Né? Mas se a gente ainda não conseguir, a gente vai trabalhando isso. Né? E se a gente consegue fazer isso com as pessoas que estão mais próximas, a gente consegue fazer com todo mundo. É um exercício, como a Joana de Ângeles coloca num dos trechinhos dela. Não reagir. Se o outro me criticou, a gente ouve as crianças, se alguém fala alguma coisa que eles não gostam, eles respondem, né? Não responde, não liga pra isso. Ah, vou deixar falar o que ele quiser de mim. É assim que a gente cresce, não é? Me xingou, vou deixar me xingar? Não vou deixar me xingar de jeito nenhum. Então por que eu vou responder? Né? A gente não pode ensinar a fazer isso. A gente tem que pensar um pouquinho mais. Porque às vezes eu falo para eles assim, mas você é o que ele está falando? Você é? Eu não, então por que está te ofendendo? Por que você está irritado? Deixa ele falar o que ele quiser, você sabe o que você é. Eu sei o que eu sou, eu não preciso que as pessoas falem. Então, aí volta um pouquinho, né? No outro, acho que está no outro slide aqui. Não vou achar, mas que fala pra gente investir, né, na nossa autoconfiança. Se eu invisto mais na minha autoconfiança, eu não vou sentir tanto o peso que o outro, o peso que as palavras do outro têm em relação a mim, né? E a gente não vai dando importância. Se eu não dou importância, ele não atinge o objetivo dele, que era me irritar. Então ele vai abandonando. E assim a gente vai minimizando os conflitos. O que importa? Importa é o que eu sei que eu fiz, o que eu sei que eu sou. Uma vez, diante de um diálogo, acho que, não sei se foi a Celi que a gente estava conversando, e o questionamento era esse. Se a pessoa está dizendo por aí coisas sobre mim, eu vou ficar quieta? Silencia. Foi isso que ele falou. E realmente, se a gente prestar atenção, a gente não precisa se defender daquilo que a gente não fez. Porque o tempo vai mostrando. O que mostra quem nós somos são as nossas atitudes. É como a gente age, é como a gente reage. Isso mostra quem eu sou. Você pode dizer que eu sou uma pessoa estressada. Às vezes eu fui estressada com você, mas eu não sou essa pessoa estressada o tempo todo. E você vai me conhecendo e você vai percebendo que eu não sou aquilo. Eu sou diferente daquilo que disseram para você. Então a gente não precisa se justificar, se explicar, falar o que eu fiz, o que eu não fiz, tentar convencer o outro de que eu estou certo. Se eu digo alguma coisa e o outro não acredita, eu não vou ficar batendo boca com ele para tentar convencer. Em algum momento, ele vai se conscientizar de que não é bem aquilo. E isso vai modificando. E isso vai modificando as nossas relações, isso vai crescendo, vai disseminando e a gente vai conseguindo administrar isso melhor. Isso é um trabalho. Não é um trabalho que acontece da noite para o dia. Mas é um trabalho. Opa. E o primeiro grande passo, dolorido, difícil, quase que inacessível para muitos de nós, é a renúncia. Essa é uma fala do André também. É difícil a gente abrir mão. Às vezes a gente tem que deixar o outro livre. Às vezes a gente tem que deixar o outro errar. Às vezes a gente tem que abrir mão de algo que é importante pra gente, para seguir o nosso caminho sem pesar. Então, essa decisão, quem decide? Quem toma essa decisão? Não pode ser ninguém, senão eu. É o nosso direito a escolher o caminho. O nosso caminho. Só eu posso escolher o meu caminho. Você pode querer me influenciar, mas o meu erro você vai levar como responsabilidade. Se você me convencer de que o caminho que eu quero não é o meu caminho,
Você não tem responsabilidade sobre isso? Se eu tomar o seu caminho ao invés do meu? Olha a responsabilidade. Então, a gente auxilia, a gente conversa, a gente argumenta, a gente coloca a opinião da gente. Eu falo o que eu penso. Isso é o que eu penso, mas pensa você, analisa se isso é o melhor para você. Né? Levar a pessoa a uma reflexão pessoal. Olha, a informação que eu tenho é essa. Compartilha a informação que você tem. Coloca nas mãos da pessoa a informação que você tem e deixe que ela tome as decisões. Como eu disse agora há pouco, o que faz bem para um não faz bem para todo mundo. Então, esse caminho a gente precisa pensar um pouquinho, repensar, né? Abrir mão muitas vezes das nossas ideias, dos nossos conceitos. É importante a gente abrir mão, porque senão a gente fica carregando coisas que não são úteis. Às vezes algo que alguém ensinou pra gente, algo que a gente traz da infância, algo que a gente traz que é da família, que é um hábito, que é um costume, mas que já não serve mais. Então a gente tem que abrir mão. Se a gente não abrir mão, se a gente não renunciar a um conceito antigo, nunca vamos conseguir trabalhar o conceito novo. Se a gente tomar posse das pessoas que a gente ama, a gente não vai conseguir deixar que elas tomem as próprias decisões, que sigam os próprios caminhos. Então, às vezes é necessário nós renunciarmos a coisas, a algumas pessoas, a alguns sentimentos, a alguns pensamentos, a ideias, para que a gente renove. Como é que a gente cresce, se desenvolve, se transforma, se eu não estou disposto a jogar fora? Vocês já mudaram de casa? Assim, sai de uma casa maior, vai para uma casa menor. Você decide, nossa, a casa está muito grande. Antes morava 5 aqui, agora só estão 2. Para que a gente vai ficar com uma casa desse tamanho? Aí vem a dificuldade, né? Tirar aquilo que não é mais útil, que não cabe. Então a gente tem que decidir o que levar e o que deixar. É difícil. Que às vezes você pega um negocinho lá e fala, ah, nossa, mas foi um presente, como é que eu não vou levar isso? Tá lá desbotado, velho, descascando, e é um presente. Outro dia eu ouvi uma daquelas organizadoras falando, tira uma foto. Pronto, resolveu o problema. Veja, não é? Porque se a gente for guardar tudo com o carinho que a gente tem, que a gente ganha desde a infância, tem gente que carrega assim coisas e coisas e coisas, mas às vezes não tem como você levar tudo que você gosta com você. Às vezes aquilo já está pesando na sua bagagem. Então a gente tem que abrir mão às vezes de algumas coisas que são importantes, mas que são necessárias, que continue, que siga, que flua. É um movimento que a gente precisa fazer para a gente aprender um pouquinho mais com a vida, né? Então, gente, eu acho que é isso. Já passei bem do nosso horário, mas essa reflexão do nosso desenvolvimento espiritual, das práticas que a gente precisa se esforçar e trabalhar para torná-las práticas do nosso dia a dia. São situações que a gente precisa resolver e que se a gente não começar a trabalhá-las, a gente não vai conseguir resolvê-las. E não consegue transformar e fica patinando. Um texto do Emmanuel, ele fala que a gente vive num ciclo de recapitulações. Vem para a Terra, vive, planeja, erra, sai da Terra. Volta para o mundo espiritual. O texto dele fala bem assim, você volta para o mundo espiritual, não vou fazer mais aquilo, planeja, vai, erra, não faz nada que planejou, erra de novo, não faz nada que planejou, volta. Então é sempre assim, a gente faz o projeto no domingo, na segunda-feira já falhou. Então a gente vive nesse ciclo, repetindo os mesmos erros. Então, para a gente não repetir os mesmos erros, a gente precisa de estudo, de reflexão, né, de trabalho, de esforço, de resignação, resiliência, né? Às vezes a gente chega numa situação que a gente acha que a gente não vai dar conta, mas a gente tem que encontrar força, né? Buscar ajuda. A gente tem que ter humildade também para dizer que a gente não está bem, que a gente precisa de ajuda.
porque senão o nosso orgulho impera. Né? Busque alguém para conversar, busque alguém para desabafar, busque alguém que possa te auxiliar, que possa compartilhar a experiência e que possa te dar uma assessoria em alguns momentos da vida que são muito difíceis. A gente não consegue sozinho. A gente sabe que nós temos nosso Senhor que nos direciona, nós sabemos que temos os nossos amigos espirituais, e mesmo no momento onde a gente não tem uma pessoa para conversar, se coloque em diálogo íntimo com seus amigos, na sua casa, né? Onde quer que você esteja. No momento a gente dialoga e conversa, e se a gente conseguir um silêncio, né? Assim, uma tranquilidade mental, a gente vai ouvir, né? A gente vai acolher as instruções que chegam dos nossos amigos espirituais até nós. Às vezes eles se esforçam para colocar algo em nossas mãos, mas a nossa agitação, a nossa falta de fé, a nossa falta de confiança não permite que a gente consiga fazer uso dos auxílios que a gente recebe, certo? Então, gente, obrigada, né? Obrigada pela paciência, pelos ouvidos, e que nós possamos refletir juntos aí, crescendo aí, mudando um pouquinho os nossos hábitos diários.